Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você estar assistindo mais esse programa produzido aqui no Cadima Podcast em Camboriú. E hoje nós queremos chamar a atenção para algo que está acontecendo na nossa cidade. Dentro do nosso município nós temos uma instituição que hoje trabalha na reabilitação tanto de toxicomanos como também de alcoolistas. E eu converso com o coordenador hoje do CERTA, o Centro Especializado em Reabilitação de Toxicomanos e Alcoolistas de Camboriú, o Martins, que está aqui com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite, de vir aqui conversar um pouco conosco sobre o que o CERTA realiza na cidade de Camboriú, também as dificuldades que vocês enfrentam e o que Camboriú pode fazer para ajudar também. Boa tarde, Matheus. Eu agradeço, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui falando a respeito do nosso trabalho, da nossa instituição, tendo esse espaço aberto, E acho que é importante, a gente ter essas aberturas para que a gente possa realmente discutir e poder ter um algo a mais para contribuir. Para as pessoas poderem entenderem, Martins, o que é o CERTA, como vocês surgiram e por que vocês foram criados? Matheus, o CERTA é uma instituição filantrópica. Ela foi constituída em 1994 por um grupo de pessoas de Balneário Camboriú, a qual estavam preocupadas com a situação do momento, para se tratar. Na época, falava-se drogados, maconheiro, alcoólatras, termos bem pejorativos. Isso, que hoje em dia não se usa mais. Mas na época não se tinha instrumentos, aliás, nem se reconhecia dependência química e alcoolismo como uma doença. Então, as comunidades terapêuticas começaram a ser um segmento, porque o Estado e o governo, em qualquer fosse a esfera municipal, estadual e federal, não disponibilizava nenhum tipo de recurso, a não ser os hospitais psiquiátricos e manicômios, que eram os que existiam antigamente. Mas como que você ia colocar um dependente químico dentro do manicômio? Ele não é louco, E as comunidades terapêuticas vieram justamente para isso. Mas, é claro, com todas as suas dificuldades, limitações, e com o passar do tempo, isso foi se concretizando, foi se organizando. Hoje tem milhares de comunidades terapêuticas espalhadas por todo o território nacional, e o CERTA, nesse longo de 30 anos, ele se especializou. Eu estou à frente da direção do CERTA há 20 anos, Do de Camboriú. Do de Camboriú. Só existe em Camboriú? O CERTA é só em Camboriú. Só em Camboriú. 20 anos que eu estou à frente. Hoje estou presidente também do CERTA. E a gente tem uma longa jornada de trabalho, com profissionais sérios, com um programa sério. Trabalhamos em parceria junto com o município, junto com o Estado. Estávamos também em parceria junto com o governo federal, mas só que com muitas limitações, com muitas dificuldades, porque quando você trabalha com dependência química, você não enfrenta só as dificuldades com relação a tudo que você precisa de recurso para você manter o trabalho. Você enfrenta a dificuldade social, o preconceito, o pré-julgamento que você já tem, até mesmo dos profissionais que estão trabalhando, das pessoas que estão à frente. Porque quando você fala de dependência química, eles já associam drogado, associam pessoas, como se essas pessoas não tivessem nenhum tipo de valor e nenhum tipo de recurso, como se não fossem humanos. E o nosso principal objetivo no CERTA é justamente resgatar esse ser humano, resgatar os valores que esse ser humano ele tem por si. Esse ser humano, essa pessoa que chega até nós, que está em situação de rua, que é encaminhado, ele é pai, às vezes. Ele é filho, ele é irmão, ele não é, eu sempre falo, ele não é filho de chocadeira. Essa pessoa ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade, ela tem uma raiz, ela tem uma família, por mais que ela esteja na situação pior que ela já poderia se encontrar, mas ela faz parte de um corpo familiar, de um seio social. E nós não podemos olhar para ela e deixar ela simplesmente largada, jogada, ou se fingir de indiferença.
né? E assim, ó, é muito triste hoje você ver uma pessoa ser punida por, muitas vezes, abandonar um cachorro, com todo respeito, e pessoas largadas na rua, ninguém tem responsabilidade sobre isso. É um peso muito complicado para se entender. E aí o CERTA veio para abraçar essas pessoas. Essas pessoas, elas são moradores só de Camboriú ou de fora também? O CERTA, ele atende não só a região, por se tratar e por nós estarmos numa região turística. Eu vou te falar que, por exemplo, ontem eu acolhi um rapaz do Pará. Pará. Ele literalmente é do Pará. E ele estava aqui em Camboriú. E acabou se tornando situação de rua, mas a cidade dele, a localização dele é do Pará. Ele veio para cá, se aventurou para buscar emprego, buscar uma nova jornada de vida. Não conseguiu. Por conta da dependência química. E em menos de 3 meses se tornou em situação de rua e a gente fez o acolhimento. E hoje ele inicia lá, então, um tratamento. Como é que funciona essas atividades no CERTA? O que vocês realizam lá com essas pessoas? Porque o objetivo principal é a reabilitação dela para o seio da sociedade. É assim, Matheus, é muito importante entender a comunidade em si, né? A instituição. Primeiro que a instituição ela não é uma clínica, ela não é um hospital, né? É uma instituição a qual ela faz acolhimento, ela não faz internação. E o acolhimento que ele é feito de forma voluntária. Então, ninguém chega lá amarrado, ninguém fica amarrado, ninguém chega ao ponto de ser induzido ou introduzido de uma forma contrária. A pessoa vai por livre e espontânea vontade. Existe um protocolo, né? As comunidades terapêuticas têm todo um normativo a seguir, né? Isso está dentro de uma regulamentação, dentro de resoluções, né? A gente recebe fiscalizações por órgãos estaduais, municipais e federais, justamente para averiguar as formas como está sendo procedido todo a parte de acolhimento e tratamento que ali é ofertado. Então, para mim acolher uma pessoa, esse paciente ele tem que ser, primeiro, triado por uma unidade de saúde, assistido por um médico, e esse médico ele tem que encaminhar essa pessoa. Então, eu não posso e não faço nenhum tipo de acolhimento se não tiver encaminhamento médico. E nesse encaminhamento médico, o médico vai descrever o CID, que é o Código Internacional de Doença, o qual essa pessoa está sendo encaminhada, porque se ele está doente, ele precisa se tratar. E automaticamente ele faz os testes, os exames necessários para ali ser adentrado. Quando ele adentra a instituição, que ele passa pela triagem, que ali é aprovado o acolhimento dele, ele chega até a instituição. Lá chegando, ele vai ser acolhido. Ele vai passar por um processo de acolhimento lá dentro, onde vão locar ele dentro de um quarto, a qual ele vai ficar instalado junto com outras pessoas. Ele vai passar por uma avaliação junto com o assistente social, que vai ali já levantar toda a questão de complexidade social que ele pode estar tendo no momento. Questão de origens, para onde ele pode depois. Documentação, contatos, situações legais, porque a grande maioria estão em situações judiciais, às vezes tendo que responder, outros com mandatos e assim por diante. Após isso, ele passa por uma avaliação psicológica também, a qual vai avaliar qual a complexidade, se tem algum outro comprometimento, se existe uma outra comorbidade que talvez não tenha, ou o próprio médico que ali encaminhou não tenha visto isso. Para quê? Para que a gente possa também fazer os devidos encaminhamentos. Caso isso tenha e seja identificado, a gente vai orientar essa pessoa e vamos encaminhar ele também para ele começar a ser acompanhado pela rede de saúde. E aí, lá no dia a dia, o que acontece? O dia a dia, existe um cronograma. Nós temos um tratamento, que ele é progressivo, ele é de 9 meses, e dentro desse cronograma, ele vai começar a se adaptar a um processo de rotina, né? A qual ele tem 4 alimentações diárias, ele acorda de manhã cedo, participa do café da manhã, ele é responsável pela organização das próprias coisas dele, desde a organização do quarto, limpeza de quartos, lavar a sua própria roupa, né? Após o café da manhã, eles têm atividades todos os dias, né? São atividades que são em grupo, né? Em algumas delas se trabalha ali a questão de espiritualidade, não de religiões, né?
A religião é um ponto muito discutido, né? Que antes era muito discutido, né? O CERTA é uma instituição que ela tem essa questão religiosa ecumênico, né? Nós trabalhamos ali, mas não pregamos nenhum tipo de religião, até mesmo porque não se pode mais utilizar o contexto religioso como uma forma de tratamento. Mas a espiritualidade, ela faz parte. Ela não faz parte apenas do trabalho e de um processo de recuperação. Ela faz parte de um conceito, né, para todo ser humano, né? Não é só para um dependente químico, né? E ela ajuda, né, essa pessoa também, claro, dentro da sua identidade, dentro da sua escolha, né? Até porque lá vocês recebem pessoas, por exemplo, né, de origem evangélica, de origem católica, de origem espírita, tem diversos meios que chegam lá para vocês. Justamente. E o importante é que ninguém é obrigado a participar. Um exemplo, vamos supor que se tem... Às vezes acontece de alguém ir lá fazer algum tipo de pregação, ou o padre realizar uma missa, seja o que for, né? Em relação à questão que seja religiosa, um ato religioso lá dentro, a pessoa não tem obrigação de participar. Ela participa por livre e espontânea vontade. Se ela não quiser, ela não vai participar, ela vai fazer outra atividade e é assim que funciona. Agora, as atividades que estão relacionadas ao tratamento dela, por exemplo, horários, atividades em grupo, atividades com atendimento psicológico, né, as questões de medicação, muitas pessoas são medicadas, né, então nós temos um enfermeiro lá que toma conta de todo esse processo. Então, essas questões, eles têm a obrigação de estar cumprindo. Caso eles não queiram cumprir, realmente eles não são obrigados a cumprir, só que também não têm obrigatoriedade de permanecer lá dentro. Até porque ele... É uma via de mão dupla. Justo. Ele não precisa estar lá dentro porque ele não está obrigado. Só que a partir do momento que ele está lá dentro, ele também tem que cumprir aquilo que é para todos, né? Se a pessoa tem horário para se alimentar... É um protocolo. Justo, né? E isso aí faz parte de uma organização, até mesmo porque o dependente químico alcoolista, ele perde todas as referências, né? O dependente químico, principalmente, troca a noite pelo dia, né? Ele não tem horário para comer, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, não consegue cumprir nada. A fase de descontrole, ela leva a pessoa a realmente se desabilitar totalmente de tudo, né? E a questão da rotina, ela é muito importante, porque ela cria um hábito, né? Deixa eu entender uma coisa. Quantas pessoas vocês já atenderam ao longo desses 30 anos? Em média. Olha, eu não fiz uma conta exata. Nós temos lá todo um histórico. Eu não fiz uma conta exata. E, geralmente, a Vilma passa para mim, foi isso. Se eu não me engano, acho que já passou de 10 mil atendimentos. Uau! 10 mil pessoas que fizeram esses tratamentos de 9 meses. Isso. Martins? Não, que concluíram não. Mas que fizeram a entrada no CERTA. Já passou, acho que, de 10 mil pessoas. Depois de tantos anos de trabalho nessa estrutura que vocês têm oferecido para essas pessoas, né, atendendo essas milhares de pessoas, eu fiquei sabendo, né, que há hoje uma dificuldade na manutenção de serviço. O que aconteceu? Matheus, não é de hoje. A dificuldade da comunidade terapêutica, ela sempre foi muito existente, né? Até porque o pessoal fala, é coisa de igreja, é o pessoal lá da casa beneficente. Eles vão criando termos assim e acham que aquilo ali é uma coisa aleatória, não profissional, não qualificada, e não é nada disso que acontece. Eu tenho total certeza absoluta que o serviço que o CERTA presta para a sociedade aqui de Camboriú e da forma como a gente trabalha, tem muita clínica particular que chega a cobrar R$ 1.500 a diária, que não faz o mesmo trabalho que a gente faz. Com a questão profissional, não. Agora, a questão de comodidade é outra história. Agora, com a questão profissional relacionada a um tratamento, não. Não se compara. Então, as nossas dificuldades estão relacionadas ao quê? Estão relacionadas justamente à desvalorização do trabalho que é ofertado, né? A instituição ela não tem um cunho de lucro. Só que você para e pensa. Por exemplo, né? Nós temos hoje um contrato com o município, um convênio com o município que disponibiliza R$ 1.000 por acolhimento mensal.
fracionado por dia, dá R$ 33, Matheus, a diária dessa pessoa. O que você faz com R$ 33 hoje se eu te der? Vamos começar pelo bem simples. 4 alimentações no dia nunca te vai dar 33 Correto. reais. Então, além das alimentações, você tem aluguel, imposto, funcionário, medicação. combustível. A medicação eles recebem pela rede de saúde. Você tem salários, você tem toda a estrutura com R$ 33. Então, é isso. O governo federal também. Então, a gente tem uma desvalorização, né, nessa situação. Hoje vocês estão mantidos somente pelo município? Hoje nós temos um convênio com o município e com o governo do estado, que pelo programa Reviver. E o governo federal? O governo federal ele está num processo de cortes, né? E as comunidades terapêuticas foram uma das primeiras que entraram nos cortes. Então, a gente está desde o começo do ano, a gente tinha 50% dos nossos acolhidos estavam pelo governo federal. E foi suspenso o contrato. Suspenso não, eles não recontrataram com a justificativa de corte de recursos. E com isso, vocês tiveram que baixar o número de pessoas que vocês atendem? Com certeza, porque nós não conseguiríamos... Se 50% era o atendido por lá, cortou 50%. 50%. Martins, como a gente já está encaminhando para o final, para a gente poder entender mais 2 perguntas. O que hoje o Centro Especializado em Reabilitação de Toxicomanos e Alcoolistas está precisando? O que o CERTA de Camboriú precisa hoje? Olha, nós começamos uma campanha há uns 2 meses, 3 meses atrás, logo quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? É uma campanha na questão de alimento, né? Porque hoje, são 36 pessoas que estão lá dentro, né? E mais equipe de profissionais e tal. Então, essas pessoas têm que ser alimentadas, essas pessoas têm que ser assistidas. A equipe continuou quase que a mesma, né? Para falar a verdade, acho que não mudou quase nada. E o serviço continuou sendo ofertado. Então, a estrutura ela está sendo mantida. E é óbvio que você também, só de alimento, não se vive lá dentro e você não paga a conta, né? Então, é claro, quem puder ajudar o CERTA, pode ajudar com alimento, principalmente. Aí eu te faço uma interrupção, porque eu queria te fazer um pedido. Sim. Que você me responda, olhando naquela câmera ali, para as pessoas que estão assistindo agora, de que maneira as pessoas podem ajudar? Podem ajudar fazendo doação de alimentos e toda aquela pessoa que também quiser fazer qualquer doação de qualquer tipo de valor, pode ser feito um Pix para o CERTA também, que todos esses recursos vão ser utilizados em pró-instituição para pagar despesas. Até agora, né, nós estamos fazendo o arroz carreteiro. Já né? fala desse evento. Isso. Então, dia 30 de novembro, vamos ter o primeiro carreteiro do CERTA. Vai ser no Salão Paroquial, aqui do Divino Espírito Santo. E esse evento vai ser justamente para arrecadar fundos para pagar contas que precisam ser pagas, né? Que estão se juntando até por questão de falta de recursos. Então, é óbvio que a gente precisa, sim. Precisamos, sim, de alimento, precisamos de recursos. Quem puder ajudar... Material de limpeza. Sim, com certeza. Material de limpeza. Toda e qualquer ajuda vai nos auxiliar. E pode entrar em contato conosco. Tem... no meu celular. A gente mudamos, tá, Matheus? Aproveitar essa oportunidade. Nós mudamos nossa casa de triagem, o nosso escritório, que era na rua Joaquim Agostinho Vieira, e fomos para a rua Jailson Francisco de Miranda 146, perto do Comprão, lá do Cedro, tá? Então, se alguém tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer ajuda, pode procurar nós também. Imagina você, empresário de Camboriú ou aqui da nossa região, que está assistindo esse vídeo neste momento. Às vezes, através da sua empresa, você pode estar fazendo a destinação de recursos, você pode estar fazendo a destinação de alimentos, materiais de limpeza para alguma instituição. E o CERTA é uma delas, que hoje está precisando dessa ajuda para poder fazer a manutenção dessas pessoas que estão fazendo esse período de 9 meses de tratamento. Na legenda, nós vamos estar colocando depois algumas informações de como você pode entrar em contato com o Martins, entrar em contato também com toda a equipe do CERTA para poder, quem sabe, você estar estendendo a sua mão e dando a ajuda neste momento. Martins, obrigado por atender o nosso convite, muito obrigado e com certeza
tenho certeza que a partir disso haverá uma movimentação para poder ajudar o CERTA de alguma maneira. Eu, em nome de todos do CERTA, dos acolhidos, diretoria, de todos da equipe, agradeço o espaço, agradeço a você, uma pessoa que está sempre presente conosco, sabe realmente da nossa realidade, conhece a fundo e hoje, a estrutura, de uma forma mais presente, né? Então, é só agradecer e contar com a ajuda de todos e me colocar à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Martins. A você que acompanhou também este programa. Aqui na legenda depois nós vamos ter todas as informações para você que quiser, de alguma maneira, ajudar o Centro Especializado de Reabilitação de Toxicomanos e Alcoolistas, o CERTA, aqui de Camboriú. Um grande abraço e tchau, tchau.